Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Ergesse Rosa. Eu estou aqui com a família Concursos para corrigir a prova de língua portuguesa. Exatamente. Que ocorreu 21 de agosto, Guarda Civil Municipal, tá bom? Vamos entender questão por questão desta prova de língua portuguesa. Vou compartilhar o material com vocês agora. A primeira questão, gente, é sobre compreensão textual. Primeiro, eu sugiro sempre ler o comando, a questão e depois ir ao texto. Tá bom? Então, vamos lá analisar. 1. No título e no primeiro parágrafo, é mencionado o ponto Nemo. Selecione a alternativa que traz uma informação verdadeira sobre esse lugar. Letra A. É um lugar que fica muito distante do planeta Terra. B. É uma região no Oceano Pacífico que fica muito distante de qualquer presença humana. C. É uma estação espacial que orbita a Terra e que será desativada em 2030. D. É um cemitério localizado no espaço destinado a satélites e detritos espaciais. Caro concurseiro, cara concurseira, há uma diferença entre a questão de compreensão textual, que a informação está explícita, ou seja, bem clara na prova, e a interpretação, que precisa analisar a mensagem nas entrelinhas. Analisando a prova aqui, as 4 primeiras questões referem-se à compreensão textual, logo é mais fácil, porque com uma leitura ativa, você consegue analisar sim a resposta. Então vamos lá. Primeira questão. Onde nós acharemos a resposta? No comando diz, no título e no primeiro parágrafo. Então vou subir aqui para analisar o título e o primeiro parágrafo. Observe que ele já sinalizou o parágrafo já para facilitar a sua vida, estudante. O título. Conheça o cemitério na Terra onde a Estação Espacial Internacional cairá. Localizado no Oceano Pacífico, o ponto Nemo é o local mais distante do planeta de qualquer área de Terra e é usado para eliminar material espacial. Primeiro parágrafo. Localizado a mais de 4.000 quilômetros da costa da Nova Zelândia e 3.000 ao norte da Antártida, o ponto Nemo está tão longe da Terra que os humanos mais próximos são frequentemente os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, que orbita 420 quilômetros acima da Terra. É precisamente esse afastamento que explica por que a ISS, uma vez aposentada em 2030, terminará seus dias lá, mergulhando na Terra para se juntar a outras estações espaciais, satélites e detritos espaciais desativados. Este é o cemitério espacial do mundo. Então vamos lá. Qual questão, qual alternativa você, candidato, marcou nesta prova? Ou marcaria agora, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez? Qual foi a sua resposta? É um lugar que fica muito distante do planeta Terra? O que fala sobre esse ponto Nemo? Qual é a formação verdadeira? É uma região no Oceano Pacífico que fica muito distante? Ou é uma estação espacial que orbita a Terra e será desativada? Ou é um cemitério localizado no espaço destinado a satélites e detritos espaciais? Muita atenção, que o próprio comando diz para nós analisarmos o título e o primeiro parágrafo, que é mencionado esse ponto Nemo. Então, qual é a informação verdadeira sobre esse ponto Nemo? É uma região no Oceano Pacífico que fica muito distante de qualquer presença humana. Por isso que a resposta da questão 1 é a letra B. Observe aqui, gente. Localizado no Oceano Pacífico, é o ponto Nemo, o local mais distante no planeta de qualquer área de terra.
tá bom? Então, por isso, analisando o título e o primeiro parágrafo, a resposta da questão 1 é a B de bola. A questão 2, como eu falei anteriormente, as 4 primeiras questões são de compreensão textual, da 5ª até a 15ª, que entraremos na melhor parte gramatical. A segunda questão dá 4 afirmações, e dessas 4 afirmações, quais são as certas? Aqui já especifica a leitura do segundo parágrafo. Então, dou 4 informações sobre o segundo parágrafo. Número 1. O ponto Nemo representa um local do Oceano Pacífico muito distante da presença humana. 2. O local exato do ponto Nemo foi obtido a partir de cálculos feitos por um especialista. 3. A finalidade do ponto Nemo é receber o lixo espacial sem que isso interfira na vida humana. O Oceano Pacífico Sul, também conhecido como Polo Oceânico. Basta ler o segundo parágrafo, que terá as afirmações verdadeiras. E o segundo parágrafo. Nações espaciais têm despejado seu lixo na área ao redor do ponto Nemo, em homenagem ao capitão Nemo do romance 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, desde a década de 1970. Também conhecida como Polo Oceânico de Inacessibilidade ou área desabitada do Oceano Pacífico Sul. As coordenadas exatas do ponto mais remoto do mundo foram calculadas pelo engenheiro canadense russo em 92. Então, descendo aqui para a questão número 2, deu 4 afirmações. Quais estão certas, gente? A primeira está certa? Sim. Esse ponto Nemo representa um local do Oceano Pacífico muito distante da nossa presença. E o 2. O local exato, ele foi obtido a partir de quê? Não foi a partir dos cálculos de todos os pesquisadores e especialistas? A afirmação verdadeira. A 3. A finalidade do ponto Nemo é receber lixo espacial? Sim, sem que isso interfira na vida humana. Agora, o equívoco está na alternativa número 4. Então, todas que têm o número 4, você já pode eliminar de cara, que é a B e a D, então sobraram a A e a C. Então, por ter 3 afirmações, a resposta, as 3 primeiras são verdadeiras, a resposta é 2C. Então, todas essas 3 informações, se você ler o texto, você vai perceber sim que são verdadeiras, e a quarta está equivocada. Então, não vamos cair em pegadinhas, né? Nos equívocos. A terceira questão pede a leitura do terceiro parágrafo. Vamos lá. No terceiro parágrafo, o trecho, eles não são monumentos intactos à história das viagens espaciais. Estabelece a seguinte ideia. Qual ideia estabelecida? Eles não são monumentos intactos à história das viagens espaciais. Vamos analisar cada alternativa com calma. Letra A. As estações espaciais que foram descartadas no oceano não podem ser consideradas como elementos de memória das viagens espaciais. B. Após décadas de viagens espaciais, as agências estabeleceram que as estações espaciais russa Mir e a primeira estação espacial Skylab da NASA não poderão ser monumentos históricos. C. As estações russa Mir e a primeira estação espacial da NASA, por estarem obsoletas, não podem mais serem referenciais históricos. Ou D. As estações espaciais que foram lançadas no ponto Nemo, não podem mais ser reconhecidas enquanto tal. Qual é a ideia quando ele diz que eles não são monumentos intactos à história das viagens espaciais? Já traz aí essa negativa. Então, qual a ideia estabelecida por essa negativa, gente? É porque elas não podem mais ser reconhecidas.
Porque a partir do momento que já não são mais monumentos intactos à grande história espacial, então elas não podem ser reconhecidas. Então, por isso que o gabarito da 3 é a D de dado. Tudo bem? Vocês estão acompanhando a correção? Até agora foi a questão número 1, B de bola, B, a questão número 2, C, e a questão número 3, D. Agora iremos à quarta questão, que pede a leitura do quarto parágrafo. Tem que ter duas alternativas e vai pedir o quê? Qual é a relação de sentido estabelecida entre os dois trechos? Vamos lá. Quais são esses dois trechos? Trecho número 1. O lixo espacial, como satélites antigos, reentra na atmosfera da Terra diariamente. E a 2. As agências e operadores espaciais devem planejar com antecedência para garantir que eles caiam na Terra neste pedaço distante do oceano. Então, primeiro nós temos uma afirmação de o que? O lixo espacial reentra na atmosfera todos os dias. E o 2. Fala de agências e operadores que devem planejar com antecedência. Correto? Então, letra A. 1 e 2 são afirmações distintas, ou seja, diferentes, apesar de versarem sobre o mesmo tema. B. 2 apresenta uma informação que ilustra o que foi afirmado aí. Então, a B traz uma ilustração desse lixo espacial. A C. 1 é argumento que justifica o que foi afirmado em 2, ou seja, como se fosse a causa do número 1. E a D. A 2 fornece um exemplo do que foi afirmado em 1. Então, a 2 traz uma exemplificação. Qual é a resposta? Analisa aí com calma. A, B, C ou D? Questão 4. Estamos agora, tá bom? Dá para perceber, gente, que as duas afirmações são diferentes, apesar de versarem sobre o mesmo assunto, mas traz aspectos distintos. Que o primeiro fala do lixo espacial e do outro lado nós temos as agências e operadores espaciais. Tá bom? Então, por isso que a resposta da 4 é a A, de aprovação, que bate a porta. Questão número 5. Pede a leitura do quinto parágrafo. Percebe que a banca é bem linear, não é? E segue analisando parágrafo por parágrafo. Agora sim, precisamos retomar ao texto, porque aqui é uma questão de coesão, de referência. Então, esses pronomes, essas autoridades, está se referindo a quê? As agências espaciais, os operadores comerciais, as agências de controle de voos e transporte, as empresas conveniadas e parceiras da NASA ou aos comandantes responsáveis pela ISS. Então, vamos ir ao quinto parágrafo. Um momento. Aqui, ó, essas. Vamos identificar o período, porque você identifica o período, que é o último, tá vendo? Essas autoridades. E a partir disso, vamos ler o período anterior. É necessário ler alguns períodos anteriores. Então, na dúvida, caso você não identifique logo de cara, é melhor ler o parágrafo inteiro para ver quem são essas autoridades, tá? Então, vamos lá. No caso da Estação Espacial Internacional, a NASA diz que a ISS iniciará manobras para se preparar para a desórbita já em 2026, diminuindo a altitude do laboratório espacial com a expectativa de colidir de volta à Terra em 2031.
Os horários exatos das manobras dependem da atividade do ciclo solar e seu efeito na atmosfera da Terra. A maior atividade solar tende a expandir a atmosfera da Terra e aumentar a resistência à velocidade da SS, resultando em mais errácia e perda natural de altitude, disse a NASA. É um documento recém-publicado descrevendo planos para o descomissionamento da ICS. Então, agências espaciais e operadores comerciais também devem notificar as autoridades no controle de voos e transporte. Aí vem, ó, no último período. Já identificamos a resposta, não foi? Nesse parágrafo, no período. Essas autoridades produzem mensagens padronizadas enviadas ao tráfego aéreo e marítimo. E a questão 5, você lembra o comando? Essas autoridades. Está se referindo a quê? O que vocês responderam? A letra B, gente. Agências de controle de voos e transporte. Vocês perceberam aqui na leitura do 5º parágrafo? E logo depois diz, né? Cerca de 2 voos por dia passam pelo espaço aéreo. Vocês compreenderam? A 5B de bola. Lembrando que é uma questão de coesão, que é necessário analisar o período, os períodos anteriores, para verificar a retomada. A 6. Agora sim entra a gramática. No 5º parágrafo, a expressão para se preparar para a desórbita já em 2026, em relação ao contexto dos enunciados a quais pertence, transmite o sentido de uma conclusão, um ponto de vista dominante do autor, a exemplificação da afirmação ou a finalidade a que se aplica. Gente, analisando esse excerto aqui, para se preparar para a desórbita em 2026. O para, logo de cara, você pode pensar, ou ele é uma preposição é aquilo que liga palavras, ou uma conjunção final. Lembra da oração subordinada adverbial final? Como assim, pró? Final é o quê? Ideia de finalidade, objetivo. Então, qual é o objetivo de tudo aquilo? É se preparar para a desórbita já em 2026. Então, por isso que o para aí é uma ideia de objetivo. E o sinônimo perfeito de objetivo é a finalidade a que se aplica. Inclusive, em uma redação, você pode colocar a intervenção, a finalidade daquilo, para que haja conscientização, é o mesmo sentido. E você pode trocar, sabe pelo quê? Pelo a fim de quê? Então, a fim de se preparar para a desórbita. Então, um teste para você ter certeza que o para final é trocar pelo a fim de, tudo bem? Então, por isso que o resposta da 6 é D de dado, tá? A questão 7, com base em sua leitura e compreensão do texto como um todo, considere as afirmações a seguir e julgue se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá entender. Menos de 100 toneladas de lixo espacial voltam à Terra anualmente. A grande quantidade de lixo espacial em órbita pode ameaçar a vida humana na Terra. Existe uma preocupação das agências espaciais com relação aos equipamentos espaciais que não são mais utilizados. E o último, o ponto Nemo é uma solução encontrada pelas agências espaciais para lidar com a reentrada de lixo espacial à órbita da Terra. Então, quais alternativas vocês julgaram verdadeiras ou falsas? Vamos lá? A primeira alternativa
Menos de 100 toneladas de lixo espacial voltam à Terra anualmente. Gente, são menos de 100 toneladas? Qual informação vocês retiraram do texto? Aqui no sexto parágrafo diz, em média, 100 a 200 toneladas de lixo espacial chegam na atmosfera da Terra de maneira descontrolada. Então, no primeiro período do sexto parágrafo, já dá para você analisar que nessa questão 7, a afirmação número 1, na ordem aqui, respectivamente, está equivocadíssima, está errada, porque está dizendo menos. Então, é uma palavra que a gente pode eliminar. Então, a partir disso, nós já podemos eliminar a A e a B. Então, sobram a C e a D. O que vai decidir é a segunda alternativa, não é? Para bater o martelo, visto que as duas últimas já estão certas. É necessário fazer a prova com a estratégia, não é verdade? Então, vamos lá analisar a segunda. A grande quantidade de lixo espacial em órbita pode ameaçar a vida humana na Terra. Isso mesmo, gente. Essa grande quantidade, sim, pode ameaçar a vida humana. Por isso, toda essa preocupação. Então, a segunda é a verdadeira, sim. Então, por isso que a resposta da 7 é a C. Analisando aqui a ordem, respectivamente, que a primeira é falsa e as demais verdadeiras. Aqui, a oitava questão, gente, também é conjunção. Vocês gostam de conjunção? Conjunção, gente, é aquela classe gramatical que liga a oração. Ela estabelece um tipo de relação semântica. É muito importante que vocês memorizem a tabelinha com as classes gramaticais. Porque nós temos as conjunções coordenativas, que são apenas 5, né? C é a 3, conclusiva, explicativa, alternativa, aditiva, adversativa. E temos as subordinativas, que dentro das adverbiais temos 9. Então, uma das 9 que iremos trabalhar agora faz parte das subordinativas, tá? Então, vamos ler para analisar o sentido. Analise os seguintes trechos retirados, respectivamente, do quarto e do terceiro parágrafo, bem como os termos grifados. Então, aqui, não precisa retornar ao texto, dá para analisar aqui por essas palavras que estão grifadas, sim. Número 1. Embora a maior parte passe despercebida porque queima muito antes de atingir o solo. E o 2. Além do lixo espacial no fundo do mar, partículas de microplástico foram descobertas. Então, qual a ideia, gente, de cada conjunção aqui? Respectivamente, ou seja, na ordem. Na dúvida, você pode tentar trocar por outra. Tem uma frase com essa palavrinha para tentar estabelecer o sentido. Quando eu digo eu queria ir à praia embora estivesse chovendo. Eu crio uma outra frase com embora para eu tentar entender a ideia. Então, eu quero ir à praia, porém não posso. Embora não posso. Esse embora aí, você percebe uma relação de contradição? Porque eu só quero ir, porque eu não vou. Então, o embora, gente, ele estabelece uma relação de concessão, de oposição. No plano das coordenadas, o que trabalha a oposição é a adversidade. Mas no plano das subordinadas, como assim no plano das subordinadas? Quando as orações são dependentes, a gente já chama essa categoria de oposição de concessiva, porque concessiva entenda como uma concessão, uma oposição, uma contradição. Então, com certeza a resposta ou é a A ou é a C. Porque, embora, é uma ideia de concessão, tudo bem? E esse além do? Quero isso, além disso. Então, além do, está somando a ideia do lixo
Mas também eles foram descobrir o quê? Partículas de microplástico. Então, essa lei do está com a clara ideia, sim, de acréscimo. E um sinônimo de acréscimo é adição. Então, por isso que a resposta da oitava questão é a letra A. Tudo bem? É muito importante, as bancas gostam muito de conjunção. Tá bom? Então, é importante que memorize, faça uma tabelinha com essas conjunções para memorizar no mínimo uma. Tá bom? Aí vem agora a nona questão. No trecho, o lixo espacial, como satélites antigos, reentra na atmosfera da Terra diariamente. O verbo grifado apresenta a mesma regência que se verifica no verbo grifado. Em qual alternativa? Gente, o que é regência? Regência tem a regência verbal e a regência nominal. É quando, nesse caso aqui específico da nona questão, é quando o verbo ele solicita uma preposição. Tá bom? Então, quando o verbo solicita uma preposição, é regência verbal. Quando o nome exige uma preposição, é regência nominal. Então, aqui, na questão, tem qual verbo? Reentra. Então, quem reentra, reentra em algum lugar. Então, é um verbo que exige a preposição em. E por que tá na aí, Pro? Porque na, gente, é uma contração. Eu misturei o em mais o a. Em mais a vira na. E por que isso aconteceu? Porque a atmosfera é um nome feminino que admite o artigo feminino a. Então, em mais a virou na. Então, resumindo aí, o na é uma preposição. Aí você vai escolher outro verbo de uma das alternativas aí, que logo depois tem essa mesma preposição. Só isso. Porque que está dizendo a mesma regência. Então, a mesma análise que você fez no verbo da questão tem que ser a mesma que irá coincidir com a da alternativa. Eu creio que com isso já sabem a resposta da nona, não é? Então, reentra na, chega na. Porque quem chega, chega. Aí tá dizendo, ó, chegam na atmosfera da Terra. Então, percebam aqui a mesma contração logo após na. Ajudou, facilitou a vida do concurseiro aqui nessa questão. Porque, gente, nas outras alternativas, perceba que não tem essa coincidência, né? Considera o verbo considerar. Eu considero você. É um verbo transitivo direto que não exige preposição. Então, não tem nada a ver com reentrar. Iniciará também, tá vendo que a regência é diferente? Quem inicia alguma coisa. É um verbo que apenas exige um complemento sem preposição. E esta é a maior área oceânica sem ilhas. Esse é aqui o verbo ser. Ele é chamado de um verbo de ligação. Tá bom? Então, nada tem a ver com o verbo ser exigindo a preposição em. Também não condiz. Concordam? Então, por isso que a resposta da nona é a A, de aprovação. A questão 10, gente, é questão de classes gramaticais. Eu chamo as classes gramaticais de PP vascaína, porque cada letra corresponde a uma letra, a uma classe. P de pronome, P de preposição. Então, aqui está pedindo que você analise puramente a classe gramatical de cada palavra. Tudo bem? Então, vamos lá. Analisar as palavras que estão destacadas. Eles. Eles é o quê, gente? Lembrando que eles eu estou substituindo, não é? Eu não quis repetir, vamos dizer, os nomes dos pesquisadores. Eu vou lá e uso o pronome pessoal do caso reto
para substituir. Então, eles é um pronome. A partir disso, ou a resposta é a letra A ou é a letra D de dado. Eliminamos logo de cara B a C, porque conjunção, gente, liga orações. Mas, porém, embora, porque, não tem nada a ver com eles. Concordam? Então, eles é um pronome. A próxima palavra que está destacada é qual? Uma, por uma grande área. Detritos fragmentados, espalhados por uma grande área. Na dúvida, gente, entre preposição da letra A, porque a gente está analisando respectivamente, e a artigo da letra D, com certeza artigo, não é? Lembra que uma aqui é um artigo indefinido. A próxima palavra é o quê? Sem. Tudo que liga palavras, gente, com algum tipo de relação é preposição. Detalhe, conjunção liga orações e preposição liga palavras. Sem aí tá ligando oceânica a ilhas. Então, até agora, pronome, artigo, preposição. A próxima palavra é a área mais segura. Perceba que aqui eu estou intensificando. Não a área segura, é a mais segura. Então, palavras que indicam circunstância, nós a chamamos de advérbio. Então, perceba aqui que eu quero intensificar. A próxima palavra, encaixa. Onde se encaixa? Então, qualquer palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, no caso aqui está indicando a ação, encaixa, é um verbo. E na dúvida, a gente tenta conjugar. Eu encaixo, tu encaixas, ele encaixa. Eu consegui conjugar. Então, se eu conseguir, eu chamo de verbo. É a próxima palavra. Detritos. Detritos são substantivo. Por quê? Tudo que antes dá nome, gente, é substantivo. Após é uma preposição, porque está ligando detritos a uma reentrada. A mesma classificação do sem, cá de cima. E a última palavra é um adjetivo. Por que um adjetivo, Pro? Porque está qualificando, caracterizando a segurança. É qualquer segurança? Não, aqui traz uma especificação, uma característica da segurança, que é a segurança espacial. Então, por isso que a resposta 10 é a D de dado. A 11ª questão vem falando de objeto direto e complemento nominal. Vou explicar a diferença para vocês, antes de ler. Objeto direto é a resposta do verbo sem preposição. Eu quero um livro. Eu quero o quê? Um livro. Eu respondi, a resposta do verbo não tem preposição, então um livro é objeto direto. E o que é complemento nominal, Pro? Olhe bem, complemento nominal. Então, completa o nome com auxílio de uma preposição. Complemento nominal não completa verbo. Percebeu que o objeto direto complementa verbo? Complemento nominal complementa o nome. Então, quando eu digo eu tenho esperança de um mundo melhor. Eu tenho qual tipo de esperança? De um mundo melhor. Esperança é um nome ou um verbo? É um nome. Logo depois dele vem a resposta. Porque eu preciso saber do que eu tenho esperança. Então, esperança de um mundo melhor. De um mundo melhor já começou com preposição. Então, batendo na tecla. Complemento nominal é a resposta do nome com preposição. O complemento nominal, gente, se assemelha ao objeto indireto. Porque complementa o verbo só com preposição. E o complemento nominal complementa o nome com preposição. Tá bom? Então vamos lá.
A maior atividade solar tende a expandir a atmosfera da Terra e aumentar a resistência à velocidade da ISS. Neste trecho, é possível identificar um objeto direto e um complemento nominal. Então, eles são respectivamente. Qual é a resposta? Letra A. A atividade solar e a atmosfera, a resistência e da ISS, a resistência e a velocidade, a expandir e a atmosfera. Qual é a resposta? Pense bem aqui, ó. Você vai analisar sempre o que está vindo antes. Tudo bem? Atividade solar. Por que não é atividade solar da letra A? Porque está depois do nome maior. Lembra que objeto direto vem depois de um verbo e complemento nominal geralmente ou é um substantivo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, a letra A, eliminada. Aí vem a resistência. A resistência tem cara assim de objeto direto. Por quê, Pro? Da Terra e aumentar. Aumentar o quê? A resistência. Então, a resistência é objeto direto sim. Por quê? Porque responde o verbo aumentar e sem auxílio da preposição. Então, ou é a B ou é a C. Pronto, depois disso vamos lá. Resistência. Quem tem resistência a alguma coisa. E se a velocidade tem preposição, porque se A está com o acento indicativo da crase, então esse A é uma preposição, não é um artigo. Então vamos lá. A velocidade está depois de um nome ou está depois de um verbo? Resistência é nome ou verbo? Resistência é um nome. Então a velocidade é o complemento do nome resistência. Então por isso que a resposta da 11 é C. A resistência é objeto direto, porque é a resposta do verbo sem preposição. E a velocidade é o complemento nominal, porque é a resposta do nome com preposição. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a resposta da 11 é C, de contra-cheque. Aqui é a 12. A 12, gente, é uma questão de acentuação. Tem as palavras que estão acentuadas. Satélites, quilômetros, oceânico. Todos os termos grifados recebem acento gráfico, né? Estamos vendo. Segundo as novas normas ortográficas brasileiras. Pronto, aí vem agora. Qual é a regra de acentuação que justifica a acentuação de tais termos? Fazendo a separação silábica de satélites, quilômetros e oceânico, e fazendo a conta de trás para frente, qual é a mais forte? A última, a penúltima ou a antepenúltima? Todas essas palavras aí, satélite, quilômetro, a antepenúltima sílaba que é a mais forte, contando de trás para frente. Então, 1, 2, 3, de trás para frente. Então, todas as antepenúltimas que são mais fortes, a gente chama de quê? Proparoxítona. Tá bom? Então, todas aqui são proparoxítonas. E qual é a regra da proparoxítona, Pro? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá bom? Todas. Todas são acentuadas. Acho essa questão bem tranquila. Vocês acharam? Estão entendendo? Até o momento? Vamos lá. Vamos à questão 13, questão de verbo. Analise os trechos a seguir. Os verbos grifados estão, respectivamente, conjugados nos seguintes tempos e modos. Embora não esteja livre, e a SS iniciará. Vamos analisar aqui os verbos, as formas verbais. Embora não esteja livre dos vestígios de impacto humano.
Quais vocês gostaram? Porque pense bem, embora não esteja livre, é um fato verdadeiro ou é um fato hipotético? Porque fato verdadeiro é modo indicativo. E um fato duvidoso é subjuntivo. Então, é uma afirmação de um fato real, concreto, ou é uma possibilidade, gente? É uma possibilidade. Embora você não esteja livre dos vestígios de impacto humano. A partir disso, ou é a C ou é a D. Correto? Mas vamos. Por que pretérito perfeito não é pro? Pretérito perfeito são ações no passado concluídas com sucesso. Eu estudei a noite toda, foi uma ação que eu fiz com sucesso. E futuro do pretérito é como? É uma ação que iria acontecer, mas não vai mais. Eu estudaria, caso não tivesse tido algum problema. Futuro do pretérito iria acontecer, mas não vai mais. Então não condiz nada, né? Com as letras 1 e 2. Então só sobra para nós analisarmos da 13 o AC ou a D. E o que é futuro do presente pro? É uma ação que vai acontecer após o presente. Ou seja, eu iniciarei, tá? Aí bate martelo. Indicativo, um fato verdadeiro. E subjuntivo, um fato duvidoso. Então vamos lá. Embora não esteja livre dos vestígios de impacto humano, nós temos aqui um presente, algo que está acontecendo, um aspecto durativo, e correspondente ao modo duvidoso. Então, nesse caso aí, pode-se analisar presente do subjuntivo. E a SES iniciará, algo que ainda vai acontecer após o presente, e é um fato verdadeiro, porque eu estou afirmando que ela vai ter, sim, essas manobras para se preparar. Então, por isso que a resposta da 13 é a C. O presente do subjuntivo, esteja, e o futuro do indicativo, né? Do presente indicativo, iniciará. Penúltima questão de língua portuguesa. Esses dois assuntos estão em comum. Estrutura e formação de palavras. No trecho do quinto parágrafo, a SS iniciará manobras para se preparar para a desórbita. O termo destacado é neologismo, formado pelo processo de... Neologismo é uma palavra nova acrescentada à nossa língua, tá? Aí vamos entender a diferença de prefixal, parassintética, sufixal, regressiva e prefixal e sufixal, porque com isso a gente consegue responder rapidinho essas duas questões que envolvem o mesmo assunto. A derivação prefixal, gente, é quando você acrescenta um prefixo no início da palavra, ou seja, antes do radical. Por exemplo, temos a palavra órbita, correto? A palavra original não é órbita. Eu penso na primeira palavra daquela família. A primeira palavra é órbita. E 10 foi acrescentado na frente ou atrás? Na frente. Então foi acrescentado um morfema denominado prefixo, né? Tá vindo na frente? Prefixo. Somente. Não tem nada depois. Então, por isso que 14 é letra A. Vou explicar a sufixal. A sufixal é quando vem um elemento depois. Deslealdade. A primeira palavra dessa família que eu lembro é o quê? Leal. Aí 10 é o prefixo, que vem na frente. E o dade é o sufixo, que vem depois do radical. Tá? A regressiva é quando você regride. O que é regredir? Regredir, voltar, não é? Então vamos dizer cantar. Aí eu tiro o R e fica canta. Então quando você tira alguma letra para formar uma outra palavra, é uma derivação regressiva. Tá? Aí vem aqui a derivação prefixal e sufixal.
Aqui é quando você acrescenta um prefixo e um sufixo e pode retirar. Se quiser tirar o prefixo, pode tirar, igual deslealmente, né? Porque eu posso tirar só o sufixo e fica desleal, tranquilamente. E qual é a diferença dessa parassintética? A parassintética, você não consegue tirar o prefixo ou o sufixo. Como assim? Ó, a parassintética é bem parecida com essa derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque você acrescenta o prefixo e o sufixo à palavra. Só que a parassintética, você não consegue tirar o prefixo ou o sufixo. Eles dois ali são obrigatórios. Enquanto na prefixal sufixal, se você quiser tirar o prefixo, você tira tranquilamente. Vocês entenderam? Então, por isso que a resposta da 14 é a letra A, derivação prefixal, desórbita. Acrescentou o prefixo 10, só aconteceu isso. Pronto. Aí vem a 15ª questão, que está dando a palavra, vem outro neologismo, aí é mais a palavra para analisar é descomissionamento. Qual é a palavra original? Porque eu penso na primeira palavra da família. Qual é a palavra original? Existe comissionamento? Descomission. A palavra original é comissão, correto? Aí eu acrescentei o prefixo na frente, 10. E acrescentei o sufixo mento. Correto? Eu acrescentei na frente, que é pré, e acrescentei atrás, que é o sufixo. Então, por isso, como houve o acréscimo de dois afixos pré na frente e sufixo atrás, que a gente chama da derivação prefixal e sufixal. A 15D de dado. Então, foi isso que nós acabamos de responder as 15 questões de língua portuguesa. Desejo sucesso. Eu sou a professora Ergécie Rosa. Não deixe de me seguir no Instagram e acompanhar todo o meu trabalho. Então, estamos aqui com a família Concursos em busca da sua aprovação. Um abraço da professora Ergécie da família Concursos.